Olá, sejam muito bem-vindos ao curso Pais do Futuro. Se você está aqui, é porque provavelmente já se fez a pergunta que está na cabeça de todos os pais hoje em dia. O que é essa tal de inteligência artificial que meu filho não para de usar? E como isso vai impactar a vida e os estudos dele? A boa notícia é que você não precisa ser um especialista em tecnologia para entender. Meu objetivo nessa primeira aula é explicar de forma simples e direta o que é a IA e, mais importante, porque ela representa uma das maiores transformações na educação desde a chegada da internet. Vamos começar essa jornada juntos. Vamos esquecer os termos técnicos. Pense na inteligência artificial como um canivete suíço superpoderoso. Um canivete suíço tem várias ferramentas. Uma lâmina, uma tesoura, uma chave de fenda. Cada uma serve para uma tarefa específica. A IA é parecida, mas em vez de ferramentas físicas, ela tem ferramentas mentais. A capacidade de escrever um texto, de criar uma imagem, de traduzir um idioma, ou de resolver um problema de matemática. E como ela aprende a fazer isso? Da mesma forma que nós, com exemplos. Ela lê bilhões de textos, vê milhões de imagens e aprende os padrões. Assim, quando seu filho faz uma pergunta, a IA usa todo esse aprendizado para entregar a melhor resposta possível. Ela não pensa nem tem consciência, mas é uma ferramenta incrivelmente boa em reconhecer padrões e executar tarefas. Ok, mas por que isso é uma revolução para os estudos? Por três motivos principais. Primeiro, aulas particulares infinitas. A IA pode atuar como um tutor pessoal para o seu filho. Se ele não entendeu um conceito de matemática, pode pedir a IA para explicar de 5 formas diferentes até ficar claro. Ela se adapta ao ritmo dele, algo que uma sala de aula com 30 alunos nem sempre consegue fazer. Segundo, pesquisa e curiosidade ampliadas. Antes, a pesquisa era limitada a livros ou ao Google. Agora, seu filho pode conversar com a IA sobre um tema. Ele pode pedir: me explique a Segunda Guerra Mundial como se eu tivesse 14 anos. Ou, quais foram as 3 principais invenções do Leonardo da Vinci? Isso torna a busca por conhecimento mais interativa e engajadora. Terceiro e mais importante, a mudança da habilidade essencial. A educação tradicional focava em memorizar informações. A era da IA foca em saber o que perguntar. A habilidade mais valiosa agora não é ter respostas na ponta da língua, mas sim saber fazer a pergunta certa. Analisar a resposta da IA com senso crítico e usar essa informação para criar algo novo. E isso muda o nosso papel. Não somos mais apenas os que cobram o dever de casa. Nosso novo papel é o de treinadores do pensamento crítico. Nossa missão é ensinar nossos filhos a usar esse canivete suíço de forma inteligente e segura. Ensiná-lo a perguntar, a duvidar, a checar as informações. E, acima de tudo, a pensar por conta própria. A IA é a ferramenta. O cérebro do seu filho continua sendo o mestre de obras. Agora, uma atividade prática para você sentir o poder disso. Abra uma ferramenta de IA, como o ChatGPT ou o Gemini. Pense em um assunto que seu filho está aprendendo na escola e que você talvez não se lembre bem. Pode ser o que é fotossíntese, como funciona o Teorema de Pitágoras ou quais foram as causas da Revolução Francesa. Agora digite o seguinte prompt. Explique de forma simples e divertida para um adulto que está relembrando o tema. Leia a resposta. Veja se a explicação te ajudou a entender melhor. Essa experiência simples vai te mostrar como a IA pode ser uma aliada poderosa no aprendizado. Viu só? A IA não é um monstro de 7 cabeças. É uma nova ferramenta poderosa que está redefinindo o que significa aprender.
Agora que já sabemos o que ela é, na próxima aula vamos ser detetives e descobrir onde ela já está escondida no dia a dia dos nossos filhos. Muitas vezes sem que a gente perceba. Você vai se surpreender. Até lá! Na aula passada, entendemos o que é a IA e o seu impacto na educação. Mas talvez você pense que isso é algo que seu filho usa apenas para a escola. Hoje eu vou mostrar que a inteligência artificial já é uma parte invisível, mas onipresente, do dia a dia das nossas crianças e adolescentes. Do entretenimento aos games, entender onde ela está é o primeiro passo para poder orientar. Vamos começar onde eles passam a maior parte do tempo. Quando seu filho abre o YouTube ou o TikTok, o que decide o próximo vídeo que ele vai assistir? É uma IA, o famoso algoritmo. É um sistema de IA que aprende os gostos do seu filho e seleciona o conteúdo com a maior probabilidade de mantê-lo na plataforma. E os filtros divertidos do Instagram ou do Snapchat? Aquelas máscaras, orelhinhas de cachorro ou maquiagens virtuais. Isso é a IA em ação. A tecnologia chamada visão computacional permite que o celular entenda onde está o rosto, os olhos, a boca e aplique o efeito em tempo real. Até mesmo o Spotify, que cria uma playlist personalizada, usa uma IA para analisar as músicas que seu filho ouve e sugerir outras com uma batida ou estilo parecido. Se seu filho joga videogame, ele interage com a IA o tempo todo. Sabe aqueles personagens controlados pelo computador? Os inimigos em um jogo de aventura ou os companheiros de equipe em uma partida? O comportamento dele é guiado por uma IA que reage às ações do jogador. Quando seu filho compra um jogo novo na loja da PlayStation, Xbox ou Steam, a seção Recomendado para você é uma IA analisando seu histórico de jogos para sugerir o próximo título que ele provavelmente vai amar. Além do ChatGPT, a IA aparece em outras ferramentas educacionais. Aplicativos que resolvem equações matemáticas a partir de uma foto usam a IA para ler a escrita e encontrar a solução. Ferramentas de aprendizado de idiomas, como Duolingo, usam IA para adaptar os exercícios ao nível de dificuldade do aluno. Eles também usam IA para criar. Geradores de imagem podem transformar a imaginação do seu filho em uma ilustração para um trabalho escolar. Ferramentas de edição de vídeo usam o IA para remover o fundo de uma imagem ou para gerar legendas automáticas. A criatividade deles está sendo turbinada por essa tecnologia. Sua atividade de hoje é uma ponte para uma conversa importante. Chame seu filho ou sua filha e proponha uma brincadeira de detetive. Peça para ele ou ela listar os 3 aplicativos ou jogos que mais usou hoje. Depois, sente-se juntos e pesquisem no Google se esses aplicativos usam ou não inteligência artificial. O objetivo não é julgar, mas sim criar um momento de descoberta em conjunto. Ao fazer isso, você abre um canal de diálogo e mostra que está interessado no mundo digital dele, ao mesmo tempo que ambos aprendem onde a IA está agindo. Percebeu? A IA não é uma única ferramenta que seu filho decide usar ou não. Ela é a infraestrutura invisível de grande porte do mundo digital em que eles vivem. Agora que sabemos onde ela está, o próximo passo é separar o que é fato do que é ficção. Na próxima aula, vamos derrubar os principais mitos e verdades sobre o uso da IA na educação, para que você possa orientar com base em informações reais e não em medos. Até a próxima!
Agora que você já sabe o que é IA e onde ela está, é hora de enfrentar as grandes questões. Existe muita desinformação e pânico em torno desse assunto. Hoje vamos agir como caçadores de mitos. Vou apresentar as 3 maiores preocupações dos pais sobre a IA na educação. E vamos separar o que é um exagero do que é um ponto de atenção real, para que você possa tomar a decisão baseada em fatos. Este é, sem dúvida, o maior medo de todos nós. A verdade é que IA não elimina o pensamento. Ela muda o foco do pensamento. Pense na calculadora. Quando ela surgiu, muitos disseram que os alunos não aprenderiam mais matemática. E o que aconteceu? A calculadora automatizou o cálculo, liberando nosso cérebro para focar em resolver problemas mais complexos. Com a IA é a mesma coisa. Ela pode automatizar a busca de fatos básicos. A habilidade essencial do seu filho agora não é mais memorizar a data de uma batalha, mas sim analisar as causas e consequências dessa batalha, usando a IA como ponto de partida. O trabalho difícil, o do pensamento crítico, da interpretação e da criatividade, continua sendo 100% humano. A preguiça é uma escolha. A IA é apenas a ferramenta. Essa é uma área cinzenta que causa muita confusão. A verdade é, depende de como a IA é usada. Vamos ser muito claros. Copiar e colar uma resposta da IA e entregar como se fosse sua, isso é plágio. É desonesto e prejudica o aprendizado. Porém, usar a IA como uma parceira de estudos é perfeitamente aceitável e inteligente. Por exemplo, seu filho pode usar a IA para ter ideias para um tema, criar uma estrutura de tópicos para o trabalho, pedir para a IA explicar um conceito difícil que ele não entendeu, revisar a gramática do texto que ele mesmo escreveu. A regra de ouro é: a IA pode ajudar a construir o andaime, mas o prédio, que é o texto final, com as palavras e ideias do aluno, tem que ser construído por ele. Muitos temem que se a IA pode criar, nossos filhos não precisarão mais ser criativos. A verdade é que a IA pode ser um trampolim para a criatividade, não uma barreira. Ela baixa o custo para experimentar. Uma criança que tem uma ideia para uma história, mas não sabe desenhar bem, agora pode gerar imagens incríveis para ilustrar seu conto. Um adolescente que quer criar um projeto para usar a IA pode gerar roteiros, trilhas sonoras ou apresentações. A criatividade humana não está na execução mecânica, mas sim na ideia original, na intenção e na combinação de elementos. A IA não tem uma ideia vinda do nada. Ela responde a um pedido. A verdadeira faísca da criatividade está no prompt, na curadoria e na personalização que seu filho faz. É uma nova forma de expressão. Agora um pequeno teste para você. Vou te fazer 2 perguntas rápidas. Pense um instante antes de eu te dar a resposta. Pergunta número 1. Seu filho te mostra um parágrafo de texto para um trabalho. A melhor pergunta para fazer é: foi você mesmo que escreveu isso? Ou qual foi a parte mais interessante que você aprendeu ao pesquisar sobre isso? Resposta: a segunda. Ela foca no processo de aprendizado e não apenas na autoria, incentivando uma conversa honesta. Pergunta número 2. Qual é a regra mais eficaz? Proibir o uso de IA para fazer a lição? Ou vamos usar a IA juntos para pesquisar esse tema e depois você escreve o resumo com as suas próprias palavras? Resposta: a segunda, é claro. Ela transforma o uso da IA em uma atividade supervisionada e educativa. E com isso, fechamos nosso primeiro módulo. Vamos recapitular nossa jornada até aqui.
Você entendeu o que é IA, descobriu onde ela está no dia a dia dos seus filhos e hoje separamos os mitos da realidade. Você agora tem uma base sólida de conhecimento. No próximo módulo, vamos sair da teoria e entrar na prática da proteção. Vamos falar abertamente sobre os riscos, sobre como criar regras claras em família e como garantir a segurança e o equilíbrio no uso dessa nova tecnologia. Parabéns por ter chegado até aqui. Você já está no caminho para se tornar um pai do futuro. Até a próxima aula.